A paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo, em nome do Senhor. Marcos capítulo 14 diz assim a partir do verso 1. Dali a 2 dias era a Páscoa e a festa dos pães asmos. Os principais sacerdotes e os escribas procuravam como prenderiam a traição e o matariam, pois diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando ele em Betânia, reclinado à mesa em casa de Simão o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com preciosíssimo perfume de nardo puro. Quebrando o vaso, derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Indignaram-se alguns entre si e diziam: para que esse desperdício de bálsamo? Porque este perfume poderia ser vendido por mais de 300 denários e dar-se aos pobres, e murmuravam contra ela. Mas Jesus disse: deixai-a. Por que a molestais? Ela praticou boa ação para comigo, porque os pobres sempre os tendes convosco, quando quiserdes podeis fazer-lhe bem, mas a mim nem sempre me tendes. Ela fez o que pôde e antecipou-se a ungir-me para a sepultura. Em verdade vos digo, onde for pregado em todo o mundo o evangelho, será também contado o que ela fez para a sua memória. Aleluia. E Judas Iscariote, um dos 12, foi ter com os principais sacerdotes para lhes entregar Jesus. Eles, ouvindo, alegraram-se e prometeram dinheiro. Nesse meio tempo, buscava ele uma boa ocasião para o entregar. No primeiro dia da festa dos pães asmos, quando se fazia o sacrifício do cordeiro pascal, disseram-lhe seus discípulos: onde queres que vamos fazer os preparativos para comeres a Páscoa? Então enviou 2 dos seus discípulos, dizendo-lhes: ide à cidade, e vos sairá ao encontro um homem trazendo um cântaro de água. Segui-o e dizei ao dono da casa, onde ele entrar, que o mestre pergunta: onde é o meu aposento, no qual hei de comer a Páscoa com meus discípulos? Ele vos mostrará um espaçoso cenáculo mobiliado e pronto. Ali fazei os preparativos. Saíram, pois, os discípulos, foram à cidade, achando tudo como Jesus lhe tinha dito, prepararam a Páscoa. Verso 17. Ao cair da tarde, foi com os 12. Quando estavam à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo que um de vós, que come comigo, me trairá. Eles começaram a entristecer-se e a dizer-lhe um após o outro: porventura sou eu? Respondeu-lhe um dos 12: o que mete comigo a mão no prato? Respondeu-lhes: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Pois o Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Verso 22. Quando comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando, o partiu e lhe deu, dizendo: tomai, isto é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, sendo dado graças, o deu aos seus discípulos. Todos beberam dele. Então lhes disse: isso é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira até aquele dia em que eu hei de beber novo no reino de Deus. Tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Então lhes disse Jesus: todos vós vos escandalizareis, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para a Galileia. Disse-lhe Pedro: ainda que todos se escandalizem, eu jamais. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes de 2 vezes cantar o galo, tu me negarás 3 vezes. Mas ele insistia com mais veemência: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo nenhum te negarei. E assim diziam todos. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. Levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Ele lhes disse: minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui comigo e vigiai. E, adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Aleluia. Passa de mim este cálice, contudo não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando-se, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem 1 hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca.
Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabia o que responder. Veio pela terceira vez e lhes disse: ainda dormis e repousais? Basta. Chegou a hora do Filho do Homem estar sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Logo falava ele ainda quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vindo da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o com segurança. Logo que chegou aproximando-se, disse-lhe: mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisso, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: saíste com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo ensinando e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpra as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia um jovem coberto unicamente com um lençol e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Levaram Jesus ao sumo sacerdote e reuniram-se todos os principais sacerdotes e os anciãos e escribas. Pedro, seguindo-o de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, estava sentado entre os serventuários, aquentando-se ao fogo. Os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. Levantando-se alguns, testificavam falsamente, dizendo: nós ouvimos declarar: eu destruirei esse santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. Levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes aos que estes depõem contra ti? Verso 61. Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Tornou a interrogá-lo o sumo sacerdote e lhe disse: és tu o Cristo, filho do Deus bendito? Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso, vindo com as nuvens dos céus. Aleluia. Então o sumo sacerdote rasgou as suas vestes e lhe disse: o que mais necessidade temos de testemunhas? Ouviste a blasfêmia que vos parece? E todos o julgaram réu de morte. Puseram-se alguns a cuspir nele, a cobrir-lhe o rosto e dar-lhe murros e a dizer-lhe: profetiza. E os homens e os guardas o tomaram a bofetadas. Estando Pedro embaixo no pátio, veio uma das criadas do sumo sacerdote. Vendo a Pedro que se aquentava, fixou-o e disse: tu também estavas com Jesus o Nazareno. Mas ele o negou, dizendo: não o conheço, nem compreendo o que dizes. E saiu para o alpendre, e o galo cantou. E a criada, vendo-o, tornou a dizer aos circunstantes: este é um deles. Mas ele outra vez o negou. E pouco depois os que ali estavam disseram a Pedro: verdadeiramente és um deles, porque também tu és galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: não conheço esse homem de quem falais. E logo cantou o galo pela segunda vez. Então Pedro se lembrou da palavra que Jesus lhe dissera: antes que 2 vezes cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E caindo em si, desatou a chorar. Meu Deus, meu Pai, meu Deus maravilhoso, Senhor Jesus, um alto preço o Senhor pagou, meu Deus, tanto no ministério. Que renúncia naqueles 3 anos e meio de ministério, que vida de renúncia, que vida crucificada o Senhor teve. Não só foi a cruz, Senhor, não foi só a cruz, a condenação, mas tudo que o Senhor passou, antes, durante e depois da cruz. Meu Deus, meu Pai, o Senhor foi negado pelos teus melhores amigos, o Senhor foi abandonado, traído e cuspido, o Senhor foi esbofeteado, meu Deus, e todo esse preço o Senhor pagou por causa das nossas vidas. Senhor, que direito nós temos de murmurar e reclamar, se a vida ministerial é uma vida estreita e apertada, se a vida nossa espiritual tem que ser uma vida de renúncia, Senhor, tem que ser uma vida sofrida mesmo, ó Deus, a semelhança do que o Senhor passou, meu Pai.
Quebranta cada uma de nós, Senhor. Faz-nos olhar para o Calvário, faz-nos olhar que o Senhor fez o sacrifício maior, o Senhor pagou um alto preço, o Senhor foi negado, cuspido e abandonado, até mesmo no momento da intercessão, no Getsêmani, meu Deus, funda era aquele momento, as densas trevas estavam tomando aquele lugar, e os discípulos dormiam, Senhor, não puderam interceder contigo, não puderam vigiar nem mesmo uma hora. Aqui o Senhor nos ensina, ó Pai, que tem que ser pelo menos uma hora por dia, meu Deus, que tem que haver uma intercessão maior, que tem que haver uma entrega maior, que tem que haver um compromisso maior da nossa parte, Senhor. Tem que haver mais renúncia, tem que haver mais abnegação, porque o preço pago foi um alto preço. O Senhor foi moído ali, ainda mesmo no Getsêmani. O Senhor suou gotas de sangue. O Senhor sofreu toda aquela pressão daquele momento, ó Pai. O Senhor padeceu em nosso lugar, Senhor Jesus. O Senhor levou sobre si todo o peso da condenação. O Senhor foi julgado injustamente. O Senhor foi acusado injustamente daquilo que o Senhor não fez. O Senhor foi confundido ali, as palavras. Eles confundiram, levantaram falsas testemunhas, colocaram falsos testemunhos contra ti, Senhor, o acusando daquilo que não era verdade. E o Senhor suportou tudo isso por amor a nós. O Senhor suportou a traição por amor a nós. O Senhor suportou a cruz por amor a nós. O Senhor suportou o desprezo, o escárnio por amor a nós. O Senhor suportou o abandono dos teus melhores amigos por amor a nós. O Senhor suportou o abandono do povo judeu por amor a nós, Senhor. Por amor a todo homem, toda mulher, Senhor. Por amor a toda alma que já nasceu nessa terra. O Senhor levou sobre si os pecados de nós todos, ó Pai. Ó Senhor Jesus, ó Deus de misericórdia, ó Deus de bondade e justiça. Ó meu Deus, eu te louvo pelo teu sacrifício. Eu te louvo por causa da tua abnegação. Eu te louvo porque o Senhor se entregou por inteiro, sem reservas. Eu te louvo porque o Senhor viveu intensamente cada momento da tua vida. Eu te louvo, Senhor, porque o Senhor veio ao mundo, Senhor Deus, na forma de homem, na forma de servo, na forma de filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, para viver uma vida plena, uma vida reta, uma vida de testemunho, uma vida abnegada. Eu te louvo, meu Deus, em nome de Jesus. Eu louvo o Senhor pelo capítulo 14 do Evangelho de Marcos. Eu louvo o Senhor pelo teu poder dispensado a nós. Oh, meu Deus, toma cada vida que está orando, cada família, Senhor, cada vaso teu em tuas mãos. Oh, Senhor, faz-nos, Senhor Deus, reconhecer o teu esforço e faz com que cada um de nós veja, Senhor, que o nosso esforço é muito pouco. O que nós esforçamos, o que nós oramos, o que nós jejuamos, não chega nem perto, Senhor, do sacrifício e abnegação que o Senhor teve. Não chega perto do que o Senhor sofreu ali com os teus amigos, com o teu povo judeu, com aqueles sacerdotes que te julgaram, com aqueles falsos homens que testemunharam mentiras contra ti. O que nós padecemos e sofremos não chega perto da dor que o Senhor sofreu, desde o Getsêmani até a cruz, o Calvário. Oh, meu Deus, que vida abnegada, Senhor, o Senhor teve, que vida de renúncia o Senhor teve por amor a nós, por amor ao homem, por amor, Senhor Deus, à criatura. Oh, meu Deus, faz de nós filhos e filhas do Senhor, verdadeiramente lavados no teu sangue. Faz de nós um testemunho que siga os passos do Mestre. Faz de nós, Senhor, vasos de honra na tua casa. Faz de nós santificados e separados para a tua glória. Que nós possamos honrar o capítulo 14 do Evangelho de Marcos com a nossa própria vida abnegada na tua presença. Que nós possamos honrar o teu sacrifício, Senhor, por nós sendo fiéis a ti até a morte. Que nós possamos honrar-te, Senhor, na tua palavra, no teu Espírito, com a vida de testemunho, de abnegação, Pai. Meu Deus, eu não tenho nem palavras mais para orar aqui, Senhor. Eu só peço que o Senhor receba a nossa vida, Senhor.
Recebe a vida de cada pessoa que clama, que ora, que está chegando ao final do Evangelho de Marcos. Recebe, Senhor Deus, o sacrifício de cada um, a abnegação de cada um, a renúncia de cada um, a fidelidade de cada um, Senhor. E faz-nos, Senhor, ir fielmente até o fim. Ajuda-nos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.